Busque orientação jurídica. É importante contar com a orientação de um advogado especializado em direito previdenciário para orientar e defender seus interesses. Reúna documentos e provas. É fundamental reunir todos os documentos e provas que possam ser relevantes para o seu caso, como laudos médicos, carteira de trabalho, contra-cheques, entre outros. Esteja atento aos prazos. Fique atento aos prazos para interpor recursos e apresentar documentos, para evitar a perda de direitos por decurso de prazo. Conheça seus direitos. É importante conhecer os seus direitos previdenciários e as regras que se aplicam ao seu caso, para poder exigir o que lhe é devido. Mantenha seus dados atualizados. É fundamental manter seus dados atualizados junto ao INSS, para evitar problemas na concessão de benefícios. A perícia médica é um momento importante no processo de solicitação de benefícios junto ao INSS, já que é nessa etapa que o perito avalia a condição de saúde do segurado e emite o parecer sobre a concessão ou não do benefício. Para se portar bem na perícia médica, algumas recomendações podem ser úteis. Esteja preparado. Leve todos os documentos e laudos médicos que possam ser relevantes para o seu caso, como exames, receitas, atestados, entre outros. Seja honesto. Responda às perguntas do perito de forma honesta e objetiva, sem exagerar ou minimizar os sintomas. Demonstre seus sintomas. Se tiver alguma limitação ou sintoma que afete sua capacidade de trabalho, procure demonstrá-lo ao perito, realizando movimentos que provoquem dor ou desconforto, por exemplo. Esteja tranquilo. Evite ficar ansioso ou nervoso durante a perícia, já que isso pode prejudicar a avaliação do perito. Vista-se adequadamente. Procure vestir roupas que permitam a visualização das partes do corpo que serão avaliadas, como joelhos, cotovelos, etc. Seja pontual. Chegue com antecedência ao local da perícia, para evitar atrasos e correrias de última hora. Lembre-se de que a perícia médica é um momento importante que pode influenciar na concessão ou não do benefício. Portanto, é importante estar preparado e se portar de forma adequada durante a avaliação. Por fim, é importante lembrar que, em caso de insatisfação com a decisão do INSS, é possível recorrer à Justiça para buscar a revisão da decisão. Quando estiver afastado pelo INSS, algumas medidas podem ser tomadas para garantir que seus direitos sejam preservados e para minimizar os impactos financeiros da situação. Algumas recomendações são: fique atento aos prazos. É importante ficar atento aos prazos para apresentação de documentos e para a realização de perícias, para evitar problemas com a concessão ou prorrogação do afastamento. Mantenha-se em tratamento. É fundamental seguir as recomendações médicas e continuar em tratamento, para garantir a recuperação e evitar agravamento do quadro de saúde. Comunique-se com a empresa. Mantenha a empresa informada sobre seu afastamento e sobre o andamento do processo junto ao INSS, para evitar problemas com o retorno ao trabalho e com o recebimento do salário. Busque orientação jurídica. É importante buscar a orientação de um advogado especializado em direito previdenciário, para verificar se todos os direitos estão sendo garantidos e para defender seus interesses em caso de problemas com a concessão do benefício. Planeje suas finanças. É fundamental planejar suas finanças para lidar com a redução ou suspensão do salário durante o afastamento, evitando o endividamento e a inadimplência. Por fim, lembre-se de que o afastamento pelo INSS é um direito do trabalhador em caso de incapacidade temporária para o trabalho, e que o objetivo principal é garantir a recuperação da saúde. Portanto, siga as recomendações médicas, mantenha-se informado e busque ajuda sempre que necessário. Se o seu pedido junto ao INSS for indeferido, ou seja, se a decisão do INSS for contrária ao que você solicitou, algumas medidas podem ser tomadas para tentar reverter a situação. Algumas recomendações são: analise os motivos do indeferimento. Verifique os motivos apresentados pelo INSS para o indeferimento e avalie se há algum erro ou inconsistência na decisão. Busque orientação jurídica. É importante buscar a orientação de um advogado especializado em direito previdenciário, para verificar se todos os direitos estão sendo garantidos e para defender seus interesses em caso de problemas com a concessão do benefício. Apresente novas provas.
Caso haja novas informações ou documentos que possam influenciar a decisão do INSS, apresente-os ao órgão e solicite a reconsideração do pedido. Interponha recurso administrativo. Caso não concorde com a decisão do INSS, é possível interpor recurso administrativo, apresentando argumentos e provas que justifiquem a concessão do benefício. Busque a via judicial. Caso todas as medidas administrativas tenham sido esgotadas e a decisão do INSS ainda seja desfavorável, é possível buscar a via judicial, para que a questão seja avaliada por um juiz. Lembre-se de que o indeferimento do pedido pelo INSS não significa o fim da linha, e que existem diversas medidas que podem ser tomadas para tentar reverter a situação. Portanto, mantenha-se informado, busque orientação jurídica e não desista de seus direitos. Se você foi convocado pelo INSS, é importante comparecer à convocação, para evitar prejuízos aos seus direitos previdenciários. Algumas recomendações são: verifique a documentação exigida. Verifique com antecedência a documentação exigida pela convocação do INSS e providencie todos os documentos necessários. Compareça à convocação. Compareça à data e hora marcadas para a convocação, levando todos os documentos solicitados. Esteja preparado para a perícia. Caso tenha sido convocado para realizar uma perícia médica, esteja preparado para a consulta, levando todos os exames e documentos médicos que comprovem sua condição de saúde. Preste informações corretas. Durante a perícia ou entrevista, preste informações claras e precisas sobre sua condição de saúde e sobre as atividades que realiza no trabalho, para que a avaliação seja justa e precisa. Busque orientação jurídica. Em caso de dúvidas ou dificuldades, busque a orientação de um advogado especializado em direito previdenciário, que poderá ajudá-lo a entender seus direitos e a tomar as medidas necessárias para garantir sua proteção social. Por fim, lembre-se de que a convocação pelo INSS faz parte do processo de avaliação e concessão de benefícios previdenciários, e que é fundamental cumprir com todas as exigências do órgão, para garantir seus direitos e evitar problemas futuros. Não é permitido levar um médico acompanhante durante a realização da perícia médica no INSS. O perito médico é um profissional capacitado para avaliar a sua condição de saúde e determinar se você possui ou não incapacidade laboral para o trabalho. Caso você tenha dúvidas ou precise de orientação durante a perícia médica, é possível levar um acompanhante para auxiliá-lo, desde que este não interfira no processo de avaliação do perito médico. O acompanhante pode ser um familiar ou um amigo de confiança, que possa prestar apoio emocional e ajudá-lo a esclarecer eventuais dúvidas. É importante lembrar que o perito médico do INSS é um profissional imparcial, que busca avaliar a sua condição de saúde de forma justa e precisa. Portanto, é fundamental prestar todas as informações necessárias durante a perícia médica, para que a avaliação seja realizada de forma adequada e justa. O laudo médico deve conter informações precisas e detalhadas sobre a condição de saúde do paciente, para que o perito do INSS possa avaliar a incapacidade laboral e conceder o benefício previdenciário adequado. Algumas informações que devem constar no laudo médico são: identificação do paciente, nome completo, idade, sexo e número do CPF. Histórico clínico, descrição detalhada da doença ou lesão, incluindo informações sobre o início dos sintomas, tratamentos realizados, exames realizados e medicamentos prescritos. Exame físico, descrição detalhada dos sinais e sintomas apresentados pelo paciente, bem como do grau de incapacidade funcional para as atividades habituais do trabalho e vida diária. Conclusão: avaliação da incapacidade laboral do paciente, indicando se a condição de saúde apresentada impede ou limita o desempenho de atividades laborais. Indicação de CID, Classificação Internacional de Doenças, código que identifica a doença ou lesão apresentada pelo paciente. Assinatura e carimbo do médico responsável. O laudo deve ser assinado e carimbado pelo médico responsável, com um número de registro no Conselho Regional de Medicina, CRM. Além disso, é importante que o laudo médico seja redigido de forma clara e objetiva, sem abreviações ou termos técnicos que possam dificultar a compreensão do perito do INSS. Sim,
é fundamental manter seus dados atualizados junto ao INSS, para que você possa receber informações importantes sobre seus benefícios previdenciários, como, por exemplo, avisos sobre perícias médicas, concessão de benefícios, entre outros. Para atualizar seus dados junto ao INSS, você pode acessar o portal Meu INSS, utilizando seu login e senha, ou comparecer a uma agência da Previdência Social. Entre os dados que devem ser mantidos atualizados estão: endereço, para que o INSS possa enviar correspondências e avisos importantes sobre seus benefícios previdenciários. Contato telefônico, para que o INSS possa entrar em contato em caso de necessidade de informações adicionais. Documentos pessoais, para que o INSS possa verificar a sua identidade e confirmar seus dados. Informações bancárias, para que o INSS possa depositar seus benefícios previdenciários em sua conta corrente ou poupança. Dados do empregador, para que o INSS possa verificar seu histórico de contribuições previdenciárias e calcular seus benefícios. É importante manter esses dados atualizados para evitar possíveis transtornos e garantir que você receba seus benefícios de forma adequada. Se você é segurado do INSS e não pode mais voltar a trabalhar por conta de uma incapacidade permanente, é possível solicitar o benefício de aposentadoria por invalidez. Esse benefício é concedido para segurados que são considerados incapazes de exercer atividade laboral de forma definitiva, e que tenham cumprido os requisitos exigidos pela Previdência Social. Para solicitar o benefício de aposentadoria por invalidez, é necessário passar por uma perícia médica do INSS, que irá avaliar a sua condição de saúde e a incapacidade permanente para o trabalho. Além disso, é necessário ter contribuído para a Previdência Social por um período mínimo de 12 meses, e comprovar a incapacidade definitiva para o trabalho através de laudos médicos e exames. Caso a sua solicitação de aposentadoria por invalidez seja negada pelo INSS, você pode recorrer da decisão através de um recurso administrativo, apresentando novas provas e documentos que comprovem a sua incapacidade para o trabalho. Em caso de indeferimento do recurso administrativo, ainda é possível ingressar com uma ação judicial para buscar a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez. É importante lembrar que, em casos de incapacidade permanente para o trabalho, é possível também buscar outros benefícios previdenciários, como a pensão por morte, caso o segurado venha a falecer, ou auxílio acidente, caso a incapacidade seja parcial e gere uma redução da capacidade laboral. Se você foi afastado por mais de 10 anos e o INSS retirou o benefício mesmo com sequelas, você pode recorrer da decisão através de um recurso administrativo ou ingressar com uma ação judicial para buscar a revisão do seu benefício previdenciário. No caso de um recurso administrativo, você deve apresentar novos documentos e laudos médicos que comprovem as suas sequelas e a incapacidade para o trabalho. É importante que esses documentos sejam recentes e estejam atualizados, pois isso pode aumentar as suas chances de sucesso no recurso. Caso o recurso administrativo seja negado, você pode ingressar com uma ação judicial para buscar a revisão do benefício. Nesse caso, você deve contar com o apoio de um advogado especializado em direito previdenciário para orientá-lo sobre os procedimentos necessários e ajudá-lo a reunir os documentos e laudos médicos necessários para o processo. Em casos de revisão de benefícios previdenciários, é comum que o processo seja longo e demorado, e que envolva a realização de perícias médicas e avaliações de documentos. Por isso, é importante ter paciência e buscar apoio jurídico especializado para garantir os seus direitos previdenciários. Os anos de afastamento por incapacidade podem contar como tempo de contribuição para a aposentadoria, desde que durante esse período você tenha recebido algum tipo de benefício previdenciário, como o auxílio-doença ou a aposentadoria por invalidez. O tempo de afastamento por incapacidade pode ser considerado como tempo de contribuição para a aposentadoria, desde que você tenha contribuído para a Previdência Social durante esse período. É importante lembrar que, para a aposentadoria por tempo de contribuição, é necessário ter um tempo mínimo de contribuição de 35 anos, no caso dos homens, e de 30 anos, no caso das mulheres. Além disso,
é possível converter o tempo de afastamento por incapacidade em tempo especial, caso o trabalho que você realizava antes do afastamento fosse considerado como atividade insalubre ou perigosa. Nesse caso, é necessário comprovar através de documentos e laudos técnicos a exposição aos agentes nocivos durante o período de trabalho. Em resumo, os anos de afastamento por incapacidade podem contar como tempo de contribuição para a aposentadoria, desde que você tenha contribuído para a Previdência Social durante esse período e que o trabalho realizado antes do afastamento seja considerado como atividade especial. É importante buscar o apoio de um advogado especializado em direito previdenciário para orientá-lo sobre as possibilidades de aproveitamento do tempo de afastamento para a aposentadoria. Existem diversas siglas para os benefícios oferecidos pelo INSS, Instituto Nacional do Seguro Social. Algumas das principais siglas e seus significados são: INSS, Instituto Nacional do Seguro Social. RGPS, Regime Geral de Previdência Social. CNIS, Cadastro Nacional de Informações Sociais. CTPS, Carteira de Trabalho e Previdência Social. GPS, Guia da Previdência Social. PIS/PASEP, Programa de Integração Social, Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público. LOAS, Lei Orgânica da Assistência Social. BPC, Benefício de Prestação Continuada, previsto na LOAS. AUX, Auxílio-Doença, Auxílio-Acidente e Auxílio-Reclusão. APOSEM, Aposentadoria por Idade, Aposentadoria por Tempo de Contribuição, Aposentadoria por Invalidez, Aposentadoria Especial e Aposentadoria do Professor. Essas são apenas algumas das siglas mais comuns utilizadas no âmbito da Previdência Social. Existem outras siglas e abreviações que podem ser utilizadas em documentos e formulários do INSS, por isso é importante buscar orientação e informações específicas para cada tipo de benefício. O INSS utiliza a Classificação Internacional de Doenças, CID, para identificar e registrar as doenças que afetam os segurados do sistema previdenciário. Existem várias versões da CID ao longo do tempo, sendo que atualmente é utilizada a CID-10. Alguns exemplos de tipos de CID-10 utilizados pelo INSS incluem: transtornos mentais e comportamentais, F00F99. Doenças do sistema nervoso, G00G99. Doenças do aparelho circulatório, I00I99. Neoplasias, C00D48. Doenças do aparelho respiratório, J00J99. Doenças do aparelho digestivo, K00K93. Doenças do aparelho geniturinário, M00M99. Doenças da pele e do tecido subcutâneo, L00L99. Lesões, envenenamentos e algumas outras consequências de causas externas, S00T98. É importante ressaltar que o código da CID-10 pode variar dependendo da especificidade da doença ou do tipo de lesão, e que o INSS pode utilizar outras fontes de informação além da CID para avaliar a incapacidade do segurado. Para saber o tipo de benefício concedido pelo INSS, é possível consultar o extrato de benefício no site Meu INSS, https://meu.inss.gov.br/. Para acessar o extrato, é necessário ter cadastro no portal e senha de acesso. Ao entrar na página inicial do Meu INSS, clique em Extrato de benefício no menu lateral esquerdo, e em seguida selecione o benefício desejado. No extrato de benefício, é possível visualizar informações detalhadas sobre o benefício, como o tipo de benefício concedido, o valor do benefício, a data de início do benefício, a forma de pagamento, entre outras informações importantes. Também é possível obter informações sobre o benefício por meio da central de atendimento do INSS, pelo telefone 135. Ao ligar, é necessário informar o número do benefício ou do requerimento para que o atendente possa fornecer as informações solicitadas. Não desanime, pois as dificuldades são oportunidades de crescimento e superação. Lembre-se de que todas as adversidades são temporárias e que você é capaz de enfrentá-las.
Mantenha-se firme, confie em suas capacidades e siga em frente com determinação. Acredite em si mesmo e em suas habilidades, e verá que é capaz de conquistar tudo aquilo que deseja. Mantenha o foco em seus objetivos e acredite que o melhor está por vir. Procure um advogado previdenciário para dar entrada no seu processo de revisão da vida toda. Lute pelos seus direitos. Se inscrever no canal INSS Notícias 1 Minuto. Ajude-me a te ajudar. A te manter informado. Obrigado. Vencer não é apenas chegar em primeiro lugar, mas superar seus próprios limites. Quem tem a coragem de sonhar e a determinação de lutar, está sempre pronto para vencer. Como o processo contra o INSS pode envolver diversos aspectos e detalhes específicos, é importante contar com a ajuda de um advogado especializado em direito previdenciário para ter maiores chances de êxito no processo. Algumas outras dicas gerais que podem ser úteis incluem: reunir e apresentar toda a documentação médica e comprobatória necessária, como laudos, exames, atestados, entre outros. Ficar atento aos prazos e às exigências do INSS para evitar atrasos ou erros que possam prejudicar o andamento do processo. Manter uma boa comunicação com o advogado e com o INSS para garantir que as informações e argumentos estejam sendo apresentados de forma clara e eficiente. Caso seja necessário, buscar uma segunda opinião médica ou uma nova perícia para reforçar a comprovação da incapacidade ou da doença. Lembre-se de que cada caso é único e pode apresentar desafios diferentes, por isso é importante buscar uma orientação especializada e personalizada para o seu caso específico. Vencer não é uma questão de querer, é uma questão de acreditar e persistir até o fim. Manter suas informações atualizadas no sistema do INSS, como endereço, telefone e e-mail. Conferir regularmente seu extrato de contribuição no site ou aplicativo do INSS para verificar se todas as contribuições estão sendo registradas corretamente. Conhecer seus direitos e deveres como segurado do INSS, lendo as informações disponíveis no site oficial e buscando orientação em caso de dúvidas. Providenciar os documentos necessários para requerer benefícios ou atualizar informações cadastrais, evitando atrasos no processo. Comparecer às perícias médicas e demais compromissos agendados pelo INSS, e apresentar toda a documentação solicitada para agilizar o processo. Manter contato com o INSS em caso de dúvidas ou problemas no processo, buscando informações através dos canais oficiais de atendimento, como o telefone ou agências do INSS. Ficar atento aos prazos para requerer benefícios e manter-se informado sobre possíveis mudanças na legislação previdenciária que possam afetar seus direitos. Como segurado do INSS, é importante evitar algumas práticas que podem prejudicar a concessão de benefícios ou até mesmo levar ao cancelamento de benefícios já concedidos. Algumas das práticas a serem evitadas são: não comparecer às perícias médicas ou não apresentar a documentação necessária para a realização da perícia. Não informar ao INSS sobre mudanças na situação de saúde ou de trabalho. Não atualizar o cadastro junto ao INSS, mantendo informações desatualizadas. Fornecer informações inverídicas ou omitir informações relevantes durante o processo de concessão de benefícios. Não cumprir as determinações do INSS, como realizar tratamentos ou participar de programas de reabilitação profissional. Não comunicar ao INSS sobre outras fontes de renda, como trabalho informal ou recebimento de pensão. Essas práticas podem gerar prejuízos ao segurado, como a negação de benefícios ou o cancelamento de benefícios já concedidos. Por isso, é importante manter-se atento e seguir as orientações do INSS. Um advogado previdenciário é um profissional especializado em questões relacionadas ao INSS e aos benefícios previdenciários. Ele pode ajudá-lo em diversas situações, como orientação sobre as leis previdenciárias e sobre os seus direitos, acompanhamento do processo de pedido de benefício previdenciário, interposição de recursos em caso de negativa de benefício, ações judiciais para revisão de benefícios ou concessão de novos benefícios. Ao procurar um advogado previdenciário,
é importante buscar referências e verificar a sua qualificação e experiência na área. Além disso, é importante ter uma boa comunicação com o advogado, para que ele possa entender suas necessidades e expectativas em relação ao processo previdenciário. O tempo de um processo contra o INSS pode variar bastante, dependendo de diversos fatores, como a complexidade do caso, a região do país onde o processo está sendo movido, a quantidade de recursos que são apresentados, entre outros. Em média, o tempo de um processo previdenciário pode levar de 1 a 3 anos para ser finalizado, mas há casos em que pode levar mais tempo. Por isso, é importante contar com a ajuda de um advogado especializado em direito previdenciário para acompanhar o processo e buscar agilizá-lo da melhor forma possível. A revisão da vida toda é uma ação judicial que tem como objetivo revisar o cálculo do benefício previdenciário do INSS, considerando todas as contribuições do segurado desde julho de 1994, e não apenas as realizadas a partir deste período, como é feito atualmente. Essa revisão pode resultar em um aumento significativo no valor da aposentadoria ou de outros benefícios, especialmente para aqueles que tiveram salários mais elevados antes de 1994. A revisão da vida toda é um direito dos segurados do INSS e pode ser solicitada por meio de ação judicial com o auxílio de um advogado especializado em direito previdenciário.